que tem sido por demais discutido nesta casa e que matéria já foi aprovada, a lei já foi sancionada e o que causa estranheza para toda a população brasileira é o porquê dessa resistência. A resposta do Dr. Giuseppe é, olha, nunca foi detectada uma fraude. Como é que eu vou detectar a fraude? De que maneira? Se eu não tenho como conferir, eu não tenho como detectar. Então, é uma situação que realmente, quando a senadora Ana Amélia pergunta, é possível ou não é possível? Não, até agora não foi detectada a fraude. O que nós assistimos que engenheiros especializados, e até o professor da Universidade de Campinas, o senhor Diego, ele foi muito claro em colocar que não existe nenhum software que não seja vulnerável. Então, até dizer, olha, o voto que o eleitor ali, ele imprime no momento que ele está votando, será que realmente é aquilo que vai chegar? Vossa Senhoria disse, porque até então nunca se detectou uma fraude. Mas é uma situação que, infelizmente, como é que vai detectar a fraude? Se eu não tenho contraponto. Eu só posso detectar uma fraude de uma urna se eu tiver o voto impresso. Do contrário, eu estou simplesmente partindo de uma premissa que ela dá a Vossa Senhoria o conforto de dizer nunca foi detectado. Mas a pergunta nossa não é se nunca foi detectado. A pergunta nossa é possível ou não fraudar a urna? Essa é a pergunta. Por que que os professores especialistas na área, eles são enfáticos em dizer não existe software que não seja potencialmente vulnerável? Todos são. E diz ele, todos os testes que nós fizemos, nós conseguimos entrar, tá certo? Alterar o software, como também saber a lista daqueles primeiros que votaram. Então, ele cita isso numa audiência pública aqui no Senado Federal. Bom, mas vamos para um segundo fato. O fato do Tribunal Superior Eleitoral decidir que a lei aprovada por nós e sancionada pelo presidente, ela vai ser fatiada. Somente em 2028 que nós teremos aí a totalidade das urnas no Brasil com impressora. Ora, senhor presidente, não foi dada essa prerrogativa. Nós aprovamos uma lei. Mas o valor é um valor de 2 bilhões de reais. Senhor presidente, 2 bilhões de reais gastaram para reformar o ginásio Mané Garrincha. Para reformar o Mané Garrincha. 2 bilhões de reais. Então, quando se está tratando de segurança, quando está tratando de trazer a garantia ao eleitor que aquilo que lá foi depositado é exatamente o que ele quis votar, isso tem um valor muito maior do que uma reforma de um estádio. 1 milhão de vezes. E o impressionante, doutor Giuseppe, é que isto hoje está no consciente de toda a população brasileira. Todo cidadão hoje ele tem um sentimento de que o voto dele não é exatamente aquele que ele imprimiu na urna. Ora, quer coisa mais delicada do que isto? No momento que nós vivemos a maior crise política, de descrédito das autoridades, de descrédito das instituições, de descrédito de políticos, da área do judiciário, da área do executivo, da área do legislativo. Ora, é uma satisfação que nós temos que dar
a toda a população brasileira que hoje ela está simplesmente ansiosa e não acredita que aquilo que ela votou vai ser realmente o que vai sair lá no final, no placar, depois de poucos minutos que nós imprimimos ou que encerramos a votação no Brasil. Ora, Vossa Excelência sabe que nenhum país vai querer manter uma prática, sendo que a que nós apresentamos no Brasil é suficientemente segura. Por quê? Por que essa tese? Por que eu vou, então... Por que todos os países da Europa, na América, todos vão querer manter ainda a condição do voto impresso? Por que só nós descobrimos algo em que ninguém consegue invadir o software do Tribunal Superior Eleitoral? Imagina bem, eles já invadiram da Sony, que é a maior estrutura do mundo, tá certo? Já invadiram da Sony, já invadiram do Pentágono. Não consegue invadir a do TSE? Quer dizer... Senador Caiado, só um minuto. Eu avisei que eu não ia permitir mais intervenção. Essa é o meu último alerta. Eu vou orientar a Polícia Legislativa a preparar a evacuação da sala, havendo mais uma manifestação de qualquer pessoa que não seja senador. Estão todos avisados, eu lamento, mas vou tomar essa providência. Senador Caiado, com a palavra, Vossa Excelência. Então, eu vejo que não tem por que ter este confronto de uma decisão que foi tomada no Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República e solicitado que o TSE implantasse. Não tem por que isso. Isso é um clamor popular. Isso é um clamor popular. A gente tem que respeitar, até para que possamos, amanhã, se essa urna for realmente como Vossa Senhoria coloca, então ela será algo, tá certo, que o Brasil poderá comprovar com voto impresso, poderá exportar a tecnologia e outros países vão, indiscutivelmente, aderir à tese brasileira. Agora, dizer que o software do Tribunal Superior Eleitoral ele tem uma característica que seja mais desenvolvida ou mais sofisticada do que hoje, e repito, que tem dentro de um centro hoje da Sony ou do Pentágono, é algo que realmente causa estranheza para todos nós. Então, para terminar, senhor presidente, é fundamental que nós tenhamos, sim, a garantia de que o voto será impresso. Por quê? Porque cabe a nós aqui representarmos nossas unidades federativas, mas cabe a nós também continuarmos aquilo que é o sentimento da população brasileira que está representada pelos deputados federais. Agora, não existe município que o senhor chegue, que o cidadão não diz. A hora que eu imprimi o voto, apareceu outra fotografia. A hora que eu digitei o voto, eu não vi o barulhinho da urna. Mas aí existe dezenas de coisas. O senhor pode dizer até amanhã, olha, isso não existe, não é possível. Mas tudo bem, então comprove que não é possível. Qual é a maneira fácil de comprovar? Imprime o voto, acabou. Encerrou o problema. O cidadão sai de lá convencido que ele foi, votou, cumpriu a sua função e o resultado é exatamente aquilo que lá está. Então, por que essa... Eu fico sem entender, eu gostaria que o senhor me explicasse, por que essa queda de braço entre aquilo que o povo deseja, que a lei aprovou, por que ela ser fatiada, por que não atender de uma vez só, por que apenas 30 mil máquinas serão implantadas agora no primeiro ano, por que não a totalidade? Então, são perguntas, senhor presidente, que cada vez mais cria no inconsciente popular o sentimento de que alguma coisa está acontecendo. Está acontecendo. Aí piora. O que o Tribunal Superior está fazendo agrava ainda o sentimento da população.
Aí ele fica achando, por que não? Mas por que tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, tem dinheiro para tudo no Brasil, não tem 2 bilhões de reais para que coloquemos as urnas com impressoras do voto? Você não entendeu? Então, isso é importantíssimo. Eu posso dizer a Vossa Senhoria que, por exemplo, eu como médico que sou, como cirurgião que sou, eu tenho que ter ali a humildade de poder explicar para um cidadão que a cirurgia que eu vou fazer na coluna dele tem tudo para dar melhor resultado. Mas ele tinha um pensamento que achava o seguinte, olha, todo doente que opera da coluna vai para a cadeira de roda. Então, a gente precisa de ter, primeiro, a segurança da pessoa. Então, o cidadão não tem segurança para ir votar. Ele não tem segurança. O senhor acrescenta isso hoje, vamos chegar a quase 35% dos eleitores no país que não vão votar, votam em branco ou abstêm de votar. E um dos fatores que ele alega é este. Por que eu vou votar? A urna não processa o que eu votei. Então, nós já estamos ampliando a margem do descontentamento com o setor, com a classe política, com o descrédito das instituições, e ainda a insegurança do eleitor. Então, eu realmente, lógico que eu não tenho conhecimento, não sou um especialista nessa área específica de softwares, mas se nós tivermos aqui pessoas conceituadas, principalmente esse professor da UNB, o professor da Unicamp, eu acho que são pessoas que merecem, tá certo? Que suas opiniões ou que suas experiências sejam reconhecidas, ou pelo menos sejam colocadas para serem avaliadas ou não. O que eu pediria a Vossa Senhoria é que nós, o que for possível, já que o Congresso já aprovou a lei, o presidente já sancionou, mas se é possível alguma coisa no orçamento a mais, todos nós estamos dispostos. Essa disposição existe, tá certo? Nós fazemos aqui injeção de verba do Tesouro para capitalizar a Petrobras, para ser extorquida. Nós fazemos aqui repasse de verba do Tesouro para o BNDES, para ser assaltado. Então, veja bem, se tem alguma coisa que a população brasileira deseja, é uma coisa só. Pelo amor de Deus, eu quero ver o meu voto impresso. Pronto. Então, esse é um clamor que nós não temos o direito de contra-argumentar. Porque o conhecimento científico de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, não é capaz de convencer o eleitor meu do interior do estado de Goiás. Esse é o problema. Então, é diante deste fato que nós precisamos de fazer com que seja viável, seja factível o cidadão poder saber que o resultado está lá impresso e que ele viu que o que deu na urna foi aquilo que, quando abriram, puderam checar e estava lá exatamente no voto impresso. É isso que eu quero pedir a Vossas Senhorias e ao senhor ministro, Vossa Excelência, que realmente priorizem isso, acreditem nisso. Nós não podemos afugentar o brasileiro das urnas. Nós temos que fazer com que o brasileiro venha para as urnas. Nós estamos vivendo um momento mais crítico do país. Nós temos que ter cada vez mais transparência nos dados. A exigência da transparência é cada vez maior. É como mulher de César, não basta ser honesta, tem que estar acima de qualquer suspeita. Assim tem que ser a urna, igual a mulher de César. Essa é a realidade, nós precisamos dela. Não adianta as provas vir aqui com todos os outros tipos, porque nenhum país do mundo utiliza, só o Brasil que tem, e todo mundo não acredita. Então, muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que me foi concedido. E, a mais, eu quero finalizar dizendo que nós, senadores, estamos à inteira disposição para tudo aquilo que for necessário para que o Tribunal Superior Eleitoral possa fazer valer esse sentimento. Muito obrigado.
Muito bem, senador Cado. Na realidade, bem a mais, mas como a presidência está muito benevolente e Vossa Excelência falando muito bem, naturalmente ouvimos com muita atenção. Como Vossa Excelência não fez uma pergunta propriamente dita, porque entendemos, foram ponderações, eu passo a palavra ao próximo inscrito, ao senador Zé Medeiros, igualmente pelo prazo de até 10 minutos para suas manifestações. Muito obrigado, senhor presidente. Espero ter sensibilizado o nosso doutor Giuseppe. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos da mesa, a todos que nos assistem pela TV Senado. Senhor presidente, há poucos dias eu escutei uma história do senador Hélito Fagundes, que é nosso companheiro aqui da casa. Ele disse que tinha recém-formado e montou uma clínica veterinária lá na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. E aí recebeu um chamado de um empresário do Rio de Janeiro para ir cuidar de uma vaca dele que estava em trabalho de parto, mas não estava conseguindo. Ia ser preciso fazer a cesárea. E aí ele foi para a fazenda. Chegou lá, fez a cirurgia, fez a sutura, tudo certinho, e explicou para o funcionário. Falou, olha, você vai passar esse remédio aqui na cicatriz aqui. Aí ele, 2 dias depois, recebeu um telefonema do funcionário, falou, olha, o patrão falou para você vir aqui. Ele falou, pronto, a vaca deve ter passado mal, né? Alguma coisa assim. Voltou lá, não tinha, estava tudo sequinho, tudo bonitinho, passou um negócio lá. E voltou, falou, não, você passa esse remédio. 3 dias depois, outro telefonema. Falou, pronto, a vaca morreu. Voltou. Aí ele ligou pro dono da vaca e falou, olha, eu deixei, tá tudo certinho e tal, mas ele pode passar o unguento lá, o mata-bicheira, essa coisa que... Ele falou, não, eu quero que você vá lá ver a vaca. Ele falou, mas não precisa, vai ficar muito caro. Ele falou, rapaz, a vaca é minha. Não importa. Eu quero que você vá lá ver a vaca. Essa história está me parecendo o seguinte, o povo brasileiro é o dono da vaca e ele não quer saber quanto está custando, ele quer ter essa certeza de que esse negócio tem como ser auditável, porque a grande discussão é essa. Eu me lembro que eu estava na fiscalização de uma eleição, senhor presidente, estava eu, o juiz eleitoral, e estávamos lá, e ainda era época de disquete para lá, disquete para cá. E eu perguntei para ele, nós estamos fazendo o quê aqui? Você não está fazendo nada. Bom, esse negócio depois vai para lá e depois vai online. E aí realmente ficam as dúvidas. Porque tecnologia sempre tem uma mais avançada. Você veja bem, se nós detivéssemos a tecnologia perfeita, nós estaríamos talvez vendendo para as operadoras de canais de TV. Veja bem o que eles estão sofrendo. Os caras conseguem, com um aparelhinho, captar todos os programas da NET, da Sky, online. Está aí no espaço, os caras fazem a captação, são transmitidos via satélite, faz a desencriptação daquilo lá e fornecem esses programas para o consumidor aí via pirata, com aparelhinho de nada. Então, por mais que venha o TSE e diga, olha, nós temos a tecnologia perfeita, o eleitor fica sempre do lado da lenda urbana, que seja uma lenda urbana. Aí, para piorar, vem toda aquela discussão. Quem está conduzindo o negócio? Quem estava no meio dessa licitação? Bom, uma empresa venezuelana, que quase ganhou a licitação, aí estava no meio do negócio aí. Aí o eleitor pira de vez. Fala, pronto, danou-se. Tem um jurista norte-americano que dizia o seguinte, em matéria da coisa pública não tem detergente melhor do que a luz do sol. Então, como disse o senador Caiado, se é a população que está querendo, não cabe a nós, Congresso, não cabe à Presidência da República, não cabe ao TSE, não. É o povo que está querendo. Ele quer ter certeza, porque daqui a pouco ele não vai mais à urna e acaba TSE, acaba tudo. Isso aqui vira Ele não vai mais na urna. Então, a minha grande discussão também aqui é que eu ando preocupado, senador Anastasia, Vossa Excelência é da área, e eu não sei se Vossa Excelência tem observado esse cenário. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo no Brasil, principalmente com o Legislativo. E me preocupou mais com a entrevista do ministro Barroso essa semana passada, na Ilustríssima da Folha, dizendo o seguinte, que o STF tem um poder representativo, iluminista,
E por aí ele discorreu. Então, a minha preocupação é que, quando você vota uma lei aqui, discutida nas comissões, discutida nas comissões do Senado, da Câmara, e aí e nós estamos aqui. Ontem me ligou alguém do meu estado e falou, você vai lá na audiência do voto impresso, né? Eu falei, rapaz, eu gostaria de não ir, porque isso é o fim do mundo. Eu participar de uma audiência pública para cumprir uma lei que já foi aprovada e mais, derrubado o veto. Isso é quase a falência da democracia, da independência entre os poderes. Onde já se viu você aprovar uma lei e um órgão vir e dizer, eu vou cumprir de acordo como eu quiser aqui. Isso é um absurdo total. Isso é total desrespeito aos poderes. Se ainda tiver osso de Montesquieu no caixão, deve estar se rolando lá. Nós precisamos falar, não é mais nem de urna, nós precisamos falar de poderes, de independência entre poderes, falar sobre essas coisas. Ou vale o que se aprova aqui, porque isso aqui é extensão. Quando essas leis são aprovadas aqui, não é do senador Lazier, não é de Anastasia, não é de Medeiros, não é de ninguém. Ela veio ou do anseio popular, e aí os estudantes no primeiro ano de Direito já sabem quais são as fontes, quais são os nascedores das leis. Mas você aprova aqui, e dessa vez é até um órgão, é até um poder que está assim surgindo de não cumprir. Mas nós temos leis aprovadas aqui que qualquer órgão de terceiro, quarto escalão não está cumprindo. Ele simplesmente vai lá e faz uma portaria e não cumpre. E cito aqui vários deles. Você vai em FUNAI, tem 500 portarias, IBAMA tem outras. Então, nós precisamos começar a falar, senador Anastasia, dos pilares que sustentam a democracia, que sustentam a independência dos poderes. É disso que precisamos começar a falar. Agora, nós estamos falando aqui nessa audiência de valores muito mais profundos. Estamos falando de confiança da população neste legislativo, no que se aprova, nas leis. Nos pilares centrais, senador Lazier, que sustentam uma nação. O tecido social, ele começa a se esgarçar com esses pequenos desgastes. E quando ele se enfraquece de vez, aí é o caos. Por que certas sociedades, elas de uma hora para outra, viram um caos total e ninguém consegue? Fala, mas como chegou a isso? Como é que, de repente, uma sociedade se endoida de vez? É por causa dessas coisas. Porque é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. É que nem a história que um humorista falou. Por que em determinado momento, ele contou o fato da esposinha, senador Anastasia. Ela casou com um sujeito bem folgado, e ele traz a toalha, traz o sapato, traz não sei o quê. E ela ia se enchendo com aquilo, o cara muito folgado. Tudo na mão, tudo na mão. Um dia ele pede o shampoo. Ela joga o shampoo, quebra o box, arrebenta com tudo, manda ele ir e sai de casa. E ele olha e fala, tudo por causa de um shampoo? Não é o shampoo, é o todo. Essas coisas que vão acontecendo. Então, nós temos uma sociedade agora que diz, olha, eu quero saber o seguinte, se esse negócio é possível de ser auditado. É isso. Eu trabalhei com informática boa parte da minha vida, senador Anastasia. Desde lá, quando era fósforo verde e quando a gente ainda ficava na frente de um CP500. E a gente sabe que pensa no mundo possível, o mundo da tecnologia. E o técnico que está ouvindo isso aqui deve estar falando assim, mas isso é uma tremenda besteira. O ambiente é seguro. As urnas são offline e tem uma pequena possibilidade só na transmissão dos dados e tal. Tá, mas ele é o técnico, ele pode ter essa confiança. Para o restante da população é uma questão de fé. E ele está escutando o seguinte, todo mundo diz, o Estado é laico, por que eu tenho que ter fé nas urnas? Então, e já encerro, hoje, a questão das urnas eletrônicas para o cidadão se tornou assim, ou eu creio ou eu não creio. Não tem muita diferença de uma religião. Porque você tem que crer que aquilo é verdadeiro ou não. Porque você não tem... A grande verdade é o seguinte, terminou, tem como auditar? Não tem. Não tem. Você quer ver uma coisa? Tem algo mais
mais seguro hoje, vamos dizer assim, de encriptação, que se cuide mais do que os bitcoins, do que as moedas criptografadas? Eu creio que não. Mas esse dia teve um roubo aí, homérico. Agora, não sei se foi 3 bilhões de uma corretora só. Então, assim, é uma preocupação que nós precisamos ter, mas a minha grande preocupação não é essa. Se vai ter voto impresso ou não vai ter impresso. A minha grande preocupação é a seguinte, é da gente aprovar leis aqui e não serem cumpridas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Zé Medeiros. Salvo engano, Vossa Excelência também não dirigiu nenhuma pergunta em especial aos nossos